Bom dia! Bom dia! Bom dia! Estamos no dia 819 do projeto Bíblia para Iniciantes com LP Machado e hoje eu estou aqui na presença de duas pessoas que eu gosto muito. A primeira pessoa é a Julinha, né, Júlia? Oi! E a segunda pessoa é a Patrícia. Oi! Então a gente acabou de fazer um estudo aqui sobre a mensagem de Deus, de Jesus, à igreja de Tiatira. E nesse estudo a gente percebeu que Tiatira era uma cidade relativamente pequena em comparação às outras 6 igrejas, né? Onde Jesus direciona as mensagens, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, aí tem Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E Tiatira ficava no meio de Pérgamo e Sardes. Ela era uma cidade pequena que não tinha muitas fortalezas, né? As muralhas não eram muito protegidas e tal, mas qual a característica dela? Ela tinha um forte artesanato e também tinha um forte culto ao deus Apolo. Bom, então com essa informação a gente vai ler aqui a mensagem de Jesus a essa igreja, a igreja que ficava em Tiatira. Então vamos lá. No versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse diz assim: Ao anjo da igreja de Tiatira escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como o bronze polido. Quem é essa pessoa? O Filho de Deus? Jesus! Aê, Jesus. Jesus é o Filho de Deus e ele tem essa característica, né? Ele, já vários lugares da Bíblia fala que os olhos dele são tão brilhantes que brilham como fogo e os pés também são tão brilhantes como bronze polido, né? Então, vamos para o versículo 19 aqui. Eu sei o que vocês estão fazendo. Jesus está falando, eu sei o que vocês estão fazendo. Lembra que Jesus, ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. E ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. Amém? Então ele fala, eu sei o que vocês estão fazendo. Eu sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Olha que legal. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Olha que legal esse elogio. Jesus está elogiando eles, falando que eles têm amor, né? Lembra lá da igreja de Éfeso, que ele falou que vocês não têm aquele amor como no começo. Aqui não, ele fala, não, vocês têm amor, e vocês são fiéis, e vocês trabalham e aguentam o sofrimento com paciência, e ainda estão fazendo mais agora do que antes. E aí vamos continuar aqui no versículo 20, ele diz assim, porém, tenho contra vocês uma coisa. Olha só, ele só tem uma coisa contra essa igreja que estava lá em Tiatira. Lembra de Éfeso também, que ele fala que tem uma coisa contra Éfeso. E aqui ele tem uma coisa contra Tiatira. Olha só, ele fala assim, é que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometer imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Olha só, gente, Jezabel, ela é uma mulher que é citada lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, onde ela não era israelita, ela era uma mulher de Sidom, e ela casou com Acabe. Acabe era um rei de Israel, mas lembra que Deus tinha falado para os reis não casarem com mulheres estrangeiras? Acabe casou com uma mulher estrangeira, que era Jezabel. E Jezabel manipulou Acabe, fez com que Acabe começasse a adorar o deus Baal, a deusa Azerá. E ela manipulava ele, ela perseguiu os profetas, matou vários profetas de Deus, e ela fazia com que as pessoas cometessem imoralidades sexuais e idolatria. Então, Jesus está falando, vocês toleram Jezabel. Não é que Jezabel existiu também nessa igreja, mas Jezabel é aqui como como uma alusão a essa pessoa. Foi um nome usado para indicar uma mulher, né, que agia como Jezabel, que fez o quê? Isso que eu falei.
ela fez o quê? Manipulou, perseguiu as pessoas que estavam corretas, seduzia as pessoas a cometerem, incentivando as pessoas a cometerem imoralidade sexual, ou seja, tendo relações sexuais fora do casamento, né? Coisas terríveis. Ela incentivou e manipulou algumas pessoas ali a fazerem essas coisas, tá bom? E no versículo 21 diz assim: eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Olha só, Jesus está falando que deu tempo para essa pessoa. Olha, eu estou te dando um tempo para você se arrepender. Mas ela não se arrependeu. E aí continua aqui no versículo 22. Portanto, eu a jogarei numa cama. Essa pessoa que estava agindo como Jezabel, Jesus fala, eu jogarei ela numa cama. Ou seja, vai adoecer ela. Onde ela e os que cometem adultério com ela, ou seja, cometem relação sexual junto com ela, sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Então, gente, olha que legal. A gente entende que Jesus, ele traz uma justiça, ele traz um castigo, sim, mas ele dá tempo das pessoas se arrependerem. É como um pai falando para o filho, olha, faz isso, se arrepende. Aí o filho não se arrepende. Se você não se arrepender, se você não pedir perdão para o papai, eu vou colocar você de castigo. É ou não é que acontece isso? E muitas vezes o pai coloca ou não coloca de castigo? Coloca, né? Quem não obedece, né? Quem não obedece. Então, aqui Deus está dando tempo para essas pessoas se arrependerem, mas elas não se arrependeram. Ele está falando, se vocês não se arrependerem, eu vou colocar vocês numa cama e vocês vão sofrer horrivelmente. E ele continua, matarei os seguidores dela. E então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e desejos de todos. Olha o que eu falei no começo. Jesus, ele é onisciente. Ele conhece todos os pensamentos. Ele conhece todas as coisas. Os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com aquilo que você tiver feito. Então é aquilo que a Julinha estava falando antes, né, Julinha? Sim. Se a pessoa faz a coisa boa, ela vai receber o quê? Coisa boa. Mas se faz uma coisa ruim, vai receber uma coisa ruim. Como o castigo. Como o castigo, exatamente. E no versículo 24 diz assim, porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Então, a igreja ela não se contaminou por completo. Tinham pessoas que não seguiram isso, não seguiram esses ensinamentos. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Olha aí, gente. O negócio era tão pesado que Jezabel, ela ensinava ali os segredos profundos de Satanás. É como se ela se fizesse de uma pessoa boa, né? Assim como Satanás. Satanás, como era Lúcifer, era um anjo de luz que caiu do céu, né? Lembra daquela música? Você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu. Está falando de Satanás, que ele era um anjo lindo que caiu do céu e hoje ele fica tentando enganar as pessoas. E essa Jezabel, ela sabia desses segredos profundos de Satanás, que enganava as pessoas. E diz assim, afirmo que não porei mais nenhuma carga sobre vocês. Vocês que não se contaminaram, vocês que não seguiram esse ensinamento, vocês que não aprenderam os segredos profundos de Satanás, Jesus fala, eu não porei mais nenhuma carga sobre vocês, amém? E ele diz assim, mas até que eu venha, guardem bem aquilo que vocês têm. Então, ó, guarde bem, tenha cuidado, tenha zelo, não fica aí dando bobeira não vai querer se contaminar. E no versículo 26 a 28, terminando aqui, diz assim, aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que eu recebi de meu Pai. Olha só, Jesus está falando que dará a mesma autoridade, o mesmo poder que ele recebeu do Pai dele, de Deus. A autoridade sobre as nações, para governar as nações com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Uau, o próprio Cristo, ele é chamado de estrela da manhã em Apocalipse 22, versículo 16. Entende? Então ele está falando que eu darei a vocês eu mesmo, eu estarei contigo, eu estarei presente com vocês, eu serei um presente para vocês. E no versículo 29, para fechar, ele diz assim, portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir,
então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Você tem ouvidos para ouvir, Julinha? Tenho. E você, Patrícia, tem ouvidos para ouvir? Sim. Então, você que está escutando essa mensagem, escuta essa mensagem, não despreze essa mensagem. Cuidado com a imoralidade sexual, cuidado com a questão da liderança que engana, da liderança, né, dentro da igreja, que está tentando fazer com que você cometa pecados sem você perceber, entendeu? Então isso a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? E continuar como falou aqui, né? Vocês amam, vocês são fiéis, vocês estão suportando o sofrimento com paciência. Então que a gente continue nesse caminho, amém? De Jesus, não se contamine. E ao líder, né? Se você é líder de igreja, não deixe pessoas que fiquem influenciando outras pessoas dentro dessa comunidade, porque é isso, uma laranja podre pode apodrecer todas as outras laranjas, tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós te agradecemos por esta mensagem, agradecemos, Jesus, porque o Senhor sempre nos dá um alimento, nos dá uma direção, e que essa mensagem seja também um alimento e uma direção para as nossas vidas, e que possamos nos manter firmes, fiéis, amando a Ti até o final da nossa vida, em obediência ao Senhor. Amém? Amém. Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.